O que acontece quando alguém tem o poder de resolver todos os nossos problemas? Bem, a gente gosta de pensar que seríamos gratos. Faríamos uma festa. Talvez daríamos as chaves da cidade. Dormiríamos tranquilos à noite. Mas, sejamos honestos, não é assim que a gente funciona. No momento em que alguém parece bom demais para ser verdade, a gente começa a procurar o X da questão. O poder absoluto é aterrorizante. Mas o que pode ser ainda mais inquietante no nosso mundo moderno é a ideia de bondade absoluta. A nova abordagem de James Gunn para o Superman não é apenas um espetáculo de ação, explosões e cuecas por cima da calça. É um olhar profundo e desconfortável sobre o que significa ser genuinamente bom em um mundo que esqueceu como confiar. Este filme coloca o Homem de Aço não em um pedestal, mas sob um microscópio, examinando as rachaduras que se formam quando a virtude inabalável encontra o cinismo do século XXI. A questão central não é se o Superman consegue parar uma bala, mas se nós, como sociedade, conseguimos lidar com alguém que não quer nada em troca de sua ajuda. No fundo, a história do Superman sempre foi a história de um imigrante. É sobre alguém que vem de um mundo em colapso, buscando refúgio em uma nova terra e tentando encontrar seu lugar. James Gunn se aprofunda nessa metáfora mais do que nunca, transformando-a de uma simples história de origem no motor emocional do filme. Kal-El não é apenas de outro planeta. Ele é o forasteiro definitivo, um refugiado com dons extraordinários que quer contribuir para seu lar adotivo. Mas sua chegada é recebida com o mesmo coquetel de medo, suspeita, preconceito. Sua própria existência é um desafio ao status quo, e seus poderes, destinados a ajudar, são inicialmente vistos como uma ameaça em potencial simplesmente porque são diferentes. Essa abordagem é uma crítica poderosa à xenofobia. O filme usa inteligentemente a reação do público ao Superman para expor o medo irracional do outro. E você? Já se inscreveu no Noir Analítico? Quando alguém tem o poder de mudar o mundo, cada ação se torna uma declaração política, quer queira ou não. O filme mergulha de cabeça nessa realidade complicada. Não basta que o Superman tenha boas intenções. O mundo exige saber com que autoridade você age. Essa pergunta é a base da política. Quem decide qual crise vale a pena resolver? Quem determina o que o bem maior realmente significa? Quando o Superman salva uma ponte desabando em um país, mas não em outro, ele está fazendo uma escolha política? Essas não são perguntas de gibi. São dilemas do mundo real que governos, ONGs e líderes globais enfrentam todos os dias. Sua capa vermelha se torna um símbolo, não apenas de esperança, mas de poder não autorizado. Isso faz do herói uma figura profundamente política. Sua existência perturba a ordem estabelecida. De repente, governos democraticamente eleitos não são mais as entidades mais poderosas. Há um novo jogador que não responde a eleitores ou ao direito internacional. Em uma democracia, perguntamos: quis custodiet ipsos custodes? Quem vigia os vigilantes? Quando você pode fazer quase tudo, como decide o que fazer? Essa pergunta leva o filme a um debate ético fascinante, colocando duas grandes escolas filosóficas em lados opostos. Ética kantiana, utilitarismo. Para Kant, a moralidade se baseia na intenção por trás da ação. Fazer a coisa certa é cumprir seu dever, independentemente das consequências. Uma boa vontade é boa em si mesma. Este é o sistema operacional natural do Superman. Ele ajuda porque é seu dever. Sua intenção é pura, enraizada nos valores dos Kents. Ele age por princípios. O utilitarismo, por outro lado, foca no resultado. A escolha ética produz o maior bem para o maior número. O mundo tenta impor essa lógica ao Superman. Governos e líderes militares como Amanda Waller não se importam com seu coração puro. Eles querem resultados, avaliação de riscos e considerar danos colaterais. Eles fazem as contas.
Esse choque cria um conflito interno e externo massivo para o herói. Vivemos em uma era profundamente cínica. Nossa confiança nas instituições, governos, mídia e empresas, está lá embaixo. Então, quando surge uma figura como o Superman, oferecendo ajuda sem pedir nada em troca, a mente moderna não vê um salvador. Vê uma cilada. O filme de James Gunn mergulha de cabeça nessa condição moderna. Ele retrata um mundo onde cada ato de bondade é imediatamente dissecado e questionado. O que ele realmente quer? Para quem ele trabalha? Isso é jogada de marketing? Essa desconfiança generalizada cria um ambiente sufocante para um herói benevolente. Personagens no filme, desde políticos poderosos como Lex Luthor, pessoas comuns na rua, projetam seu próprio cinismo nele. Isso força o Superman a uma posição defensiva, onde ele tem que gastar tanto tempo justificando suas ações, quanto as realizando. Em uma cena, ele pode ser celebrado por aqueles que salvou diretamente, mas o debate público mais amplo é enquadrado por comentaristas, teóricos da conspiração, que o veem como uma ameaça à autonomia humana. Num mundo polarizado, a neutralidade é um luxo que ninguém pode se dar ao luxo de ter, especialmente alguém tão poderoso quanto o Superman. Ele não pode ser apenas um herói. Ele é instantaneamente cooptado, reivindicado, transformado em arma por diferentes facções. Para as pessoas que ele salva, os oprimidos, os indefesos, ele é uma figura messiânica, um símbolo de esperança e intervenção divina. Eles o amam incondicionalmente. Ele é o campeão deles. Mas essa adoração o torna uma ameaça para aqueles que estão no poder, para os governos, para as corporações, para os ideólogos, abraçado, para os ideólogos, destruído. Isso transforma o herói em uma bola de futebol política viva. Um partido pode reivindicá-lo como símbolo de força, ordem, segurança. Outro pode difamá-lo como poder descontrolado, uma ameaça à liberdade individual, à soberania nacional. Um único ato heróico é enquadrado de maneiras diferentes, dependendo do canal. Em um, patriota. Em outro, vigilante perigoso. Ele está preso no meio, sua identidade e reputação definidas pelas narrativas de outros. Essa ambiguidade o torna cativante e humano. Não é mais um ícone impecável, mas uma figura entre o amor, o ódio, a adoração, o medo. Se alinha com um governo, é visto como arma sancionada. Se opera de forma independente, é rotulado como desonesto. Ele não consegue vencer. Esse conflito interno é mais interessante que qualquer luta física. Em última análise, reflete a crise do heroísmo moderno. Nossos heróis são nichados, amados por um grupo, desprezados por outro. O dilema do Superman: ser herói para todos, numa era de divisão. Além das grandes políticas e debates filosóficos, o Superman de Gunn é uma história profundamente pessoal sobre o fardo de ser diferente. A experiência dele é uma poderosa alegoria para as lutas de imigrantes, minorias, qualquer um que viva à margem da sociedade. Como eles, o Superman carrega o peso pesado da representação. Ele não representa apenas a si mesmo. Aos olhos do mundo, ele representa todos os alienígenas, todos os seres poderosos, todos os forasteiros. Ele vive sob uma pressão constante para ser perfeito, porque sabe que qualquer erro será usado para temer e rejeitar outros como ele. Esta é a tarefa exaustiva de ter que provar constantemente seu valor, de demonstrar que você não é uma ameaça. Há cenas em que o Superman está cercado por fãs adoradores, mas sua expressão revela uma profunda solidão. Ele pode voar, mas nunca poderá ser verdadeiramente apenas mais um na multidão. Ele é perpetuamente um observador, separado por seus poderes e suas origens. É a sensação de precisar se assimilar o suficiente para ser aceito, mas saber que nunca pertencerá totalmente. É por isso que ele se conecta tão profundamente com os vulneráveis e os esquecidos. Ele entende a dor deles porque a vive, embora em escala cósmica. Quando ele vê alguém sendo julgado por causa de onde veio,
ou de sua aparência, ele vê um reflexo de sua própria jornada. Essa experiência compartilhada de ser um outro fundamenta seus poderes divinos em uma empatia muito humana. Seu maior poder não é sua força ou seu voo, mas sua empatia. Num mundo saturado de anti-heróis sombrios e protagonistas moralmente ambíguos, um personagem tão genuinamente virtuoso quanto o Superman pode parecer quase antiquado. A gente se acostumou com heróis cheios de falhas, escuridão e motivações complexas porque, dizem que são mais realistas. Essa tendência reflete o cinismo da nossa própria era. Nesse contexto, o Superman do Gunn é um ato radical e necessário de desafio. Ele não pede desculpas pela sua bondade. Em vez disso, o filme faz uma pergunta mais desafiadora. E se o problema não for ele ser perfeito demais, mas sim a gente ter ficado quebrado demais para aceitá-lo? Sua clareza moral inabalável não é vista como uma força, mas como uma fraqueza. Sua recusa em ceder, sua insistência em fazer a coisa certa é tratada com desconfiança. O herói clássico nos inspirava a ser melhores. O anti-herói moderno valida nossas falhas. A presença do Superman desafia essa tendência. Precisamos de símbolos de bondade incorruptível. Precisamos de uma estrela guia para nos orientar, um ponto de referência para nossas próprias aspirações morais. Ser bom em um mundo cínico é um ato de rebeldia. Isso te torna um alvo. Aqueles que lucram com a ambiguidade veem o Superman como ameaça. Ele nos coloca um espelho diante de nossos próprios compromissos, nosso próprio cinismo e nossos próprios pequenos atos de egoísmo. E isso pode ser desconfortável. O filme de Gunn resgata o herói não como reflexo de quem somos, mas como símbolo de quem poderíamos ser. E nos desafia a acreditar nisso outra vez. No fim, o filme culmina em um tema poderoso e abrangente: o imenso preço de ser bom. Isso não se trata apenas de sacrifícios físicos, as batalhas, os ferimentos, a exaustão. É sobre o custo emocional e espiritual. Ser um herói como o Superman em nosso mundo é aceitar uma vida de solidão, escrutínio, incompreensão. Significa dedicar seu coração e alma para proteger um mundo que muitas vezes o recompensará com medo, desconfiança. Cada ato de salvação carrega um peso oculto. Salvar o corpo do planeta pode custar ao herói sua própria alma. No entanto, o filme não nos deixa em desespero. Ele também oferece um vislumbre de profunda esperança. Sugere que a bondade pode e deve perdurar, não através de gestos grandiosos, gestos perfeitos, mas através de um esforço constante e persistente. O verdadeiro heroísmo é continuar aparecendo, mesmo quando é difícil, mesmo quando você está cansado e mesmo quando você não é apreciado. São os pequenos e repetidos atos de bondade que lentamente corroem as paredes da desconfiança. Uma palavra reconfortante, um gesto protetor, um momento de conexão genuína. O herói não precisa ser perfeito para fazer o bem, ele apenas precisa se recusar a desistir. Porque se perdermos a capacidade de acreditar que o mundo pode ser melhor sem que alguém precise perder sua alma, então já perdemos algo muito mais importante do que qualquer batalha. O Superman voando em direção ao sol, símbolo de esperança, renovação e a promessa de que a bondade persiste. Esse é o Noir Analítico. Curta, se inscreva e esse é só o começo.